Olá, pessoal! Se você clicou nesse vídeo é porque gostou dessa série em que eu venho apresentando brinquedos, jogos, atividades e a forma como eu uso aqui no consultório. Eu sei que para a maioria das famílias, e é o que eu escuto aqui constantemente, a dificuldade no manejo dessa criança não é tanto pelo cuidado, mas sim em relação às formas de como brincar, como explorar o dia a dia, coisas muito simples, como os brinquedos que a própria criança tem, para estimular mais a fala. E foi pensando nisso que eu passei a gravar alguns vídeos para vocês, trazendo um brinquedo específico e novas formas de utilizar esse brinquedo. Bom, vamos lá! O meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo nós vamos falar sobre massinha de modelar. É isso mesmo! Pode ter te causado uma surpresa. Como assim usar massinha para estimular a fala? Não é uma atividade motora, a gente não está falando aí de pinça, né? De talvez um exercício para fortalecer os dedinhos. Como que a massinha pode ajudar na fala? Pois eu vou te surpreender, pois aqui é algo que eu utilizo bastante. Claro que quando a gente está falando de usar massa de modelar, né, com crianças pequenas, eu não estou falando que eu vou utilizar isso com uma criança lá de 1 ano e meio. As crianças normalmente tendem a levar os objetos à boca, os brinquedos à boca, e aí vira um risco pra gente. Eu prefiro não utilizar se a criança está nessa fase ainda, tá? E por quê? É porque eu preciso ficar controlando ela, tirando o brinquedo da boca, cortando com a brincadeira dela? Não é nem tanto por isso. A questão é que no processo terapêutico, por mais que eu coloque limite, não dá para a terapia, para aquele momento de intervenção, virar o tempo inteiro não, 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 não faz, não, isso não pode, tira, parou, não faz. E aí a gente quebra o que é o processo terapêutico, né? Então eu preciso de algo encadeado, com começo, meio e fim, estruturado. Então, mesmo quando eu utilizo aqui bloco de montar, eu estou pensando aonde eu vou chegar com aquele bloco. Então, quando eu uso massinha, a mesma coisa. Eu tenho um objetivo. E por isso, algo que a gente pode e deve lançar mão são os moldes também. Aí você deve pensar, mas a Patrícia trabalha um monte com isso. Ela tem um monte de modelinho, de moldes, de, né, aqueles kits para brincar com massinha no consultório. Não, eu tenho apenas 2 kits e eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um bem antigo, que é uma caixinha com uma tampa plástica, que na própria tampa eu já tenho alguns moldes ali para utilizar. Essa caixa, quando eu comprei, ela vinha com um jogo, como se fosse um chaveiro, com alguns outros moldes ali presos, tá? Então esse é um kit que eu tenho. Um outro kit que eu tenho é uma caixinha também, que vem com alguns objetos. Ali a gente tinha algumas formas para fazer e a gente tinha algumas ferramentas que bem interessantes, sabe? Essas eu uso bastante. O rolinho, uma tesoura, mais uma faca. Então tem algumas coisas que elas são meio coringas pra gente. E isso é muito bacana de ter em casa. Porque da mesma forma que no consultório, eu vou explorar muito esse mesmo brinquedo. Então se eu começo a comprar algo muito específico, do tipo assim, a coleção do personagem que a criança mais gosta. Isso tem um tempo na vida da criança. Então passou aquela modinha, passou aquele interesse maior, a criança já começou a se interessar por outro personagem, ela tende a se interessar menos por esse tipo de objeto, de brinquedo que você tem. Então a dica que eu dou é que você dê preferência a brinquedos, né, a utensílios aí que você vai usar na brincadeira, sem um personagem definido. Você vai aproveitar mais. E até pensando que, né, se é teu primeiro filho, aí vem o outro filho, então os interesses são diferentes, principalmente quando a gente fala de menino e menina, né? Muda o repertório. Então, se você tem algo mais clean, nesse sentido, mais limpo de uma referência, vai te ajudar mais, tá? Vai durar mais tempo. Isso para você é bom, tá? Bom, vamos lá. Agora falando da atividade em si. Você vê que eu estou construindo esse processo contigo. Então, primeiro eu selecionei o brinquedo, depois eu selecionei aquilo que eu vou utilizar, se eu vou usar todo, se eu vou usar parte. Tem criança que eu utilizo só um kit, tem criança que eu uso os 2 kits e eu incorporo os 2 na atividade que eu estou fazendo. Tá? Isso vai depender do quê? Do nível de atenção da criança. Então, crianças mais agitadinhas, eu uso um kit só.
Eu monto algumas coisas e acabou a brincadeira. Crianças que eu vejo que eu já consigo sustentar um pouco mais, eu já deixo a segunda caixa, o segundo kit já separado ao meu lado. E aí eu vou incorporando, ao longo do tempo eu vou colocando mais elementos. Uma coisa muito importante, para tudo. Massinha, a gente não brinca no chão. Massinha, a gente não brinca em tapete, nem EVA, muito menos no quintal. Massinha, você precisa de uma superfície lisa. Se a mesa que você tem em casa não é uma mesa própria para criança, é a mesa da sala, é a mesa das refeições, utilize um daqueles plásticos que a gente compra a metro, tá? O plástico mais simples que você conseguir, que sirva para forrar a sua mesa, o seu balcão, já vai ser útil. Por que eu falo isso? Não é só uma questão de higiene, isso importa também, mas não é muito por conta disso, porque a massinha não é tão difícil assim de limpar. Mas é principalmente por conta de estruturar a criança em um cenário em que ela consiga ter uma atenção direcionada melhor. Então, se você faz em qualquer lugar, tá? E tem brincadeira que vai dar para fazer assim, tá, gente? É que a massinha eu preciso de um controle, porque senão vai farofa de massinha para todo lado, a criança dispersa mais rápido, aquilo começou a ficar um pouquinho desinteressante, você já perdeu a atenção da criança, não é isso que a gente quer. A gente quer conseguir chegar até o final. Então, superfície lisa. Aqui eu gosto muito de usar na mesinha das crianças aqui de atividade, tá? E eu sento ao lado da criança, eu sento normalmente no tatame para eu ficar à altura deles e poder manipular os brinquedos ali, a massinha, os moldes junto com essa criança. Se a criança tá na mesa de refeição da família e você colocou lá a forração, ou a mesa da varanda e você botou lá a forração, enfim, na mesa de vocês, você vai colocar essa criança numa almofadinha em cima da cadeira para a criança ficar um pouquinho mais alta. É importante que a criança esteja confortável, porque se ela fica, né, com os olhinhos aqui na altura da mesa, ela não vai conseguir manipular bem. Se ela fica achando que ela vai cair da cadeira, ela não vai ficar tanto tempo na atividade com você. E você quer aproveitar isso para estimular a fala. Como que você vai estimular a fala? Como que você vai fazer aqueles 30 minutos famosos que eu sempre falo aqui, de uma brincadeira bem didática, bem com um objetivo ali de ensinar a fala? Se a criança está o tempo inteiro querendo sair do lugar onde ela está, não vai dar certo. É furada. Então, se ajude, gente. O princípio da estimulação em casa é não promover a autossabotagem. Muito cuidado com isso, tá? Bom, vamos lá então. Vou apresentar aqui os brinquedos que eu utilizo e como eu utilizo. Bom, a massinha de modelar em si, quando eu apresento a criança, normalmente eu dou uma variedade de cores, tá? Isso não é problema, isso é bom, isso é interessante, porque você está ensinando nomes, então você tem que ensiná-la que isso aqui é um verde, que isso daqui é um azul, que isso daqui é um amarelo. Você pode trabalhar até mesmo a mistura das cores para fazer novas cores, isso é muito legal, eles costumam gostar muito, tá? Mas o que eu faço? Eu já corto ao meio a minha massinha, o meu tubinho. Por que eu faço isso? Para que eu deixe uma porção na mão da criança e outra fica comigo. Não fica à vista da criança. Mas se eu preciso de uma cor específica e a criança já misturou, e é algo que eles adoram fazer, eu tenho essa possibilidade. Eu não vou precisar abrir outra caixinha, enfim, de massinha para ir fazer. E todo mundo aqui que já usou massinha sabe que se isso daqui ficar aberto, é manipulado, endurece com facilidade. Então, se você compra massinha em quantidade como eu, dificilmente você vai usar aquelas marcas mais famosas que acabam durando mais. Aqui eu realmente uso uma massinha que não vou dizer que ela não é de qualidade, ela é boa, ela não gruda, ó, vou apertar, minha mão tá limpa, ela não gruda na mão, ela não adere nas minhas superfícies, eu não uso plástico por cima da mesa aqui, eu uso a mesa da criança, mas ela sai com muita facilidade. Ela seca e eu consigo tirar do chão de qualquer lugar. Mas eu preciso de uma massinha que dê, como a gente costuma dizer, vazão. Tanto é que depois da utilização eu peço para a criança levar. Fora a questão de contaminação, a gente fala perto, às vezes cai saliva e tudo mais. Então, para mim é uma forma de controle, eu ter uma massinha num preço bom, ajustado, e que eu possa ter aquele desapego. Usou, leva, fez ali o seu bonequinho, né, e tal,
leva para casa, tá? Vai ser legal porque a criança também vai contar para a mãe o que fez, como que fez com a tia Paty, vai ter vontade de fazer em casa com a família depois. Então, para mim, acaba facilitando por esses aspectos. Mas, enfim, eu dou uma porção da massinha para a criança, tá? Com essa porção, a gente vai começar a fazer algumas coisas. Então, como eu falei, primeiro eu seleciono o que eu quero. Então, essa criança, eu estou precisando de um vocabulário de nomeação, ampliar esse vocabulário, ou eu estou precisando instalar um som específico? Qual é o meu objetivo ali? Crianças menores de 3 anos, normalmente a gente está trabalhando incremento de vocabulário, aumentar número de palavrinhas. Então eu preciso de moldes que me ajudem nesse sentido, moldes que tenham nomes que sejam acessíveis à criança. Aqui, por exemplo, eu tenho animais, né? Aqui eu tenho alimentos, então são coisas que me ajudam. Mas, além de fazer o molde do bichinho, pedir para nomear, além de eu fazer os alimentos, pedir para nomear, eu também uso de outras estratégias. Então, por exemplo, fazer as bolinhas, colocar essas bolinhas uma junto à outra para virar um personagem. Esse personagem conversa com outro personagem. Esses personagens escolhem um alimento para comer e comem. Muitas vezes eu incorporo também o kit de panelinha nessa brincadeira, daí como a gente faz os alimentos, depois eles vão para o fogão, depois eles vão para o prato, depois eles são cortados. Veja, gente, como que essa brincadeira foi se desenvolvendo, foi durando mais tempo e foi ganhando uma escala nesse desenvolvimento. É como se a gente começasse no piso térreo e fôssemos subindo degraus conforme a gente vai desenvolvendo esse enredo da brincadeira. Enredo é história, algo que está sendo contado. E aí, quando a gente chega lá em cima, significa que chegamos ao ápice dessa história. E a partir dali, a gente vai começar a desconstruir essa história, porque está chegando na hora da gente guardar. Então, agora a gente precisa terminar a nossa história. Todo mundo já comeu sua comidinha? Nossos amigos estão de barriga cheia e eu dou uma batidinha assim na barriga para dizer que a barriga está cheia. Então agora eles vão dormir. Ou eles vão para a escola, ou eles vão encontrar a mamãe e o papai. Eu dou um fechamento, dou um encerramento para essa história. E a criança vai entrando na minha onda, gente. E nessa de que a gente está encerrando, a gente começa também a guardar. Eu ensino para a criança que a massinha tem uma vantagem. Quando a gente faz a bolinha e a gente vai assim, ó, apertando a bolinha pela superfície onde a gente brincou, a gente vai catando todas aquelas farofinhas de massinha que sobraram ali. Então eles me ajudam também a deixar o ambiente mais organizadinho. Toda criança que sai daqui, ela arruma a sala comigo antes de ir embora. E não é aquela coisa assim, ó, acabou a brincadeira, agora por favor organização, limpeza, isso está uma bagunça. Não, é algo muito natural. A criança, eu já falei em outros vídeos, né? Ela é uma esponjinha sensorial. Então, conforme a gente vai dando sinais sensíveis, que é isso? Sinais à visão, sinais à audição, sinais ao tato, de que as coisas estão mudando, de que o tempo está se encerrando, de que precisamos organizar para guardar as coisas que brincamos, a criança vai entendendo. Então, nem tudo é uma lista de regras a se cumprir. Essas regras, elas também são dadas por outra ordem, que é essa ordem da própria dinâmica terapêutica. E você pode fazer esse tipo de dinâmica em casa, de mostrando à criança que está chegando ao tempo para encerrar, porque a gente tem que lavar as mãos e ó, tá na hora de comer, tá na hora de jantar, ou a gente tem que guardar. Na minha casa era muito assim, ó, tá na hora da gente começar a guardar, vamos deixar a casa bem bonita porque o papai vai chegar. Eu dava esse comando para as crianças e eles iam se acostumando, aí ia juntando os brinquedos comigo. Não quer dizer que acabou tudo, ninguém mais se mexe, entendeu? Não, é uma coisa natural que vai acontecendo. E mais uma vez a gente está incorporando aqui o quê? Marcadores temporais, que também eu falo tanto para vocês que é importante para a criança desenvolver essa noção de previsibilidade. Bom,
Mais um parênteses aqui de algo bem bacana que dá para fazer com massinha, que é a mistura das cores. Na própria caixa de um dos kits que eu tenho, vem ali com uma pista, né, mostrando assim que cor combina com qual, o que vai produzir. Nossa, mas eles adoram fazer isso aqui. E aí já entra mais uma série de palavrinhas, novo vocabulário que eu vou incorporando. Então, quais cores saíram a partir daquela combinação que a gente fez? Saiu marrom, roxo, rosa, laranja, verde, enfim, né? Você pode ir criando mais, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí nesse movimento de eu não sei o que fazer com a massinha, eu dou, vira uma confusão, enfim, como que eu brinco, como que eu exploro melhor, tá? Não deixe de curtir e encaminhar esse vídeo para quem possa precisar desse conteúdo. Deixa aqui seu comentário. Já teve atividade de massinha aí? Deu certo? Não deu? Seguiu a minha dica e funcionou? Vai ser muito bacana eu saber como foi aí na sua casa. E não esquece de passar lá em cima para ativar o sininho, receber todas as notificações desse canal. E não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!